Bom dia, paz seja convosco. Glória a Deus, iniciando aí mais uma live, mais uma chave mestra. Essa manhã eu tenho uma convidada muito especial, a Kátia Alencar vai estar aqui comigo. Bom dia, bom dia. Ela vai estar aí falando um pouquinho sobre o relacionamento entre pais e filhos e é uma honra poder ter a Kátia aqui comigo. Já, Kátia, eu vou estar enviando o convite para você, tá bom? E aí você já vai entrar. Antes de tudo, eu quero orar, quero apresentar ao Senhor esse tempo aqui, que vamos estar aqui falando da palavra de Deus e a Kátia vai estar compartilhando conosco as direções, as orientações que o Senhor tem dado a ela. Eu espero que você seja edificado, espero que Deus fale ao seu coração poderosamente, ok? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã, por essa boa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de trazer luz e revelação, Senhor, acerca do que é necessário para a proteção dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti esta live e peço a cobertura do Teu sangue, Senhor, sobre esta live, sobre a vida da Kátia, sobre a minha vida, sobre tudo que é importante para nós, Senhor. Que os Teus anjos levantem escudos de proteção sobre as nossas vidas e que o Teu Espírito venha conduzindo essa live, segundo aquilo que está no seu coração. Também, Senhor Jesus, eu te peço que os Teus anjos ajudem no envio dessa live, Senhor, àqueles que precisam, Senhor, de uma palavra, que precisam de uma direção, Senhor, de orientação, no cuidado que devem ter com os filhos, Senhor, com os adolescentes, porque, Senhor, ainda que pareça aos olhos de alguns pais que está tudo perdido, o Senhor é aquele que tem a última palavra e o Senhor tem direção, o Senhor tem orientação. Então, Senhor, usa esta live, que ela seja um instrumento nas tuas mãos para ministrar ao coração dos pais, Senhor, dos pastores, dos líderes de crianças, dos professores, Senhor. Age poderosamente através desta live. Nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Indiferente do tempo que essa live for acessada, que o Teu nome seja glorificado e honrado e que vidas sejam alcançadas, Senhor, e que haja um grande mover do Teu Espírito sobre as famílias, sobre as casas, um posicionamento sobre pais e filhos, Senhor, alinhando eles ao plano e ao propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Sheilinha, querida. Vou convidar aqui a Kátia. Enquanto isso, vai enviando essa live aí para outras pessoas aí, né, no aviãozinho aí, para que outras pessoas possam estar assistindo. Mesmo que elas não assistam agora, elas podem assistir depois. Bom dia, Kátia. Bom dia, amada. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, mas feliz agora estando aqui com você. Uma honra poder estar com você aqui Eu nessa live. Muito também, muito feliz, feliz. Kátia. Que bom, também estou muito feliz. Admiro mulheres posicionadas, mulheres que estão servindo ao reino. Então é um prazer contribuir estar aqui com você. Ai, prazer meu, minha irmã, prazer meu. E ainda mais, Kátia, quando eu entendo e já te acompanho há algum tempo, né? Assisto algumas lives, sei que você é uma das professoras do Chamar, e eu também sou lá do Chamar, né? E eu vejo essa bandeira que o Senhor colocou nas tuas mãos de defesa. Que causa pesada é essa, mas necessária, não é, Kátia? Porque nós somos testemunhas do que tem acontecido contra as crianças, contra os adolescentes, né? Então, assim, olha, tá sendo um prazer poder falar desse assunto, Kátia, aqui nessa live e ter você aqui com a gente. Fica à vontade, tá bom? Amém. Deixa Deus te usar aí. Amém. Realmente é um assunto muito importante. Falar de obediência é necessário e também é uma causa que as mães clamam, sabe, Rita? Que há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando qual era a maior dor das mães que me acompanhavam. E para minha surpresa foi a questão da obediência. Eu esperava que elas falassem outras coisas do tipo mundo espiritual, manter os filhos na igreja, enfim. Mas não, é a obediência. Os pais hoje eles estão um tanto perdidos com relação à condução dos filhos,
na obediência, e a partir dessa informação, dessa dor, eu desenvolvi um material para ajudar os pais com relação à obediência. É esse material que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Antes de entrar no assunto, eu quero pedir para quem já está aqui online para convidar outras pessoas, envia aí essa live, clica no aviãozinho aí que tem no canto direito do seu celular, envia para pelo menos 10, 15 pessoas, eu já fiz isso aqui, porque o que nós vamos compartilhar é precioso, é a palavra de Deus. Então, será de grande valia, com certeza, para qualquer pessoa que você compartilhar. Amém. Então, muito bem, me foi feito esse convite precioso para que eu discorresse a respeito do assunto obediência, e nós temos como base o livro de Efésios 6. Eu quero pedir que você que está aí, pegue a sua Bíblia, se você estiver em casa e puder, claro, acompanhar com a Bíblia, é muito bom, para que você ateste o que nós estamos falando, né? Sejamos bereanos, vamos conferir se está realmente na palavra. Efésios Kátia, 6, sim. deixa eu te interromper um pouquinho depois. Você não esquece de falar do seu livro, mostrar ele aí pra gente, Falo, olha, ele tá aqui, ó. que eu vou comprar o meu e depois a Kátia vai pôr aí nos comentários o link do livro, se você tiver interessado, quiser comprar. Tenho certeza que no livro vai ter muitos mais detalhes que às vezes é impossível a gente falar numa live, né, Kátia? Sim. E aí você vai ter aí na sua mão um manual para saber como se movimentar nas necessidades aí que você pode vir a ter aí com seus filhos, tá bom? Não esquece, tá, Kátia? Pode deixar, no final eu falo sobre o livro, Tá bom. sim. Então, Efésios 6, do 1 ao 4, eu vou ler, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E o 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante observar que a gente está falando de 4 versículos e os 3 primeiros estão direcionados aos filhos. Já o 4 está falando diretamente aos pais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa se atentar. Se nós queremos ter filhos obedientes, não cabe só a eles uma tarefa, cabe aos pais também. Os pais também têm responsabilidade se o filho é obediente ou não. Porque é um conjunto, os dois vão trabalhar juntos para que o filho seja obediente. E aqui a palavra de Deus fala que honrar pai e mãe, direcionando essa ordem aos filhos, é um mandamento. Ou seja, não é uma opção. Não é se eu estou afim de obedecer o meu pai ou minha mãe. Não é se eu gosto do meu pai e da minha mãe a ponto de obedecê-los. Não, é um mandamento. Se Deus manda, nós temos que obedecer também. Só que, ao passo que é um mandamento, também há uma recompensa. As promessas de Deus para as nossas vidas são sempre coisas boas, são sempre recompensas. E Deus dá a recompensa ao filho obediente com vida. Eu costumo dizer para minha filha, quer viver muito? Obedeça o papai e a mamãe, porque você vai viver muito nessa terra. Então, a partir desse entendimento de que não cabe só aos filhos uma ação e também aos pais, nós vamos entender hoje, já que nós estamos falando aqui especialmente para pais, mães e pais, qual é a nossa atribuição. Porque às vezes as mães se reúnem para falar, ai, mas meu filho é desobediente, meu filho é terrível, meu filho. E eu só fico pensando, tá, e o que você está fazendo para mudar isso? E qual é a sua contribuição nesse comportamento que ele tem hoje, né? Nós não devemos nos eximir da responsabilidade. E aí, Rita, eu gosto sempre de pensar na casa mesmo, estrutura, onde nós moramos, como um quartel-general. Considerando que nós estamos no tempo do fim, a palavra não fala quando Jesus vai voltar, mas ele nos mostra, através dos tempos e das estações, que nós podemos discernir a proximidade desse tempo. Então, quem lê a Bíblia sabe que está próximo. Se nós estamos na proximidade do fim, nós estamos em dias de guerra. E se nós estamos em dias de guerra, lá fora, no mundo, é o campo de batalha. A nossa casa, teto, paredes, é o nosso lugar seguro, ou pelo menos deveria ser.
Então eu gosto de fazer uma alusão da nossa casa como um quartel-general. O quartel é onde os soldados se abrigam. Antes de ir para o campo de batalha, eles ficam dentro do quartel, recebendo as ordens dos generais, dos majores, para que eles saibam o que fazer quando eles saírem para a batalha. Então, os nossos filhos, dentro da nossa casa, eles têm que ver em nós, pais, generais, pessoas de confiança, pessoas que eles podem ouvir as instruções e que quando eles saírem para o mundo, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a igreja, eles saibam se posicionar, saibam o que fazer. Acontece que, infelizmente, muitos filhos hoje não conseguem enxergar nos pais esse general, esse lugar seguro. Essa pessoa que vai dar um comando que ele pode seguir com segurança. E quando o pai e a mãe perdem essa credibilidade? Quando o pai fala uma coisa, mas faz outra. Quando o pai ou a mãe é alguém dentro da igreja e fora da igreja faz outra. É outra pessoa. Quando o pai sai da igreja, tá voltando para casa e os filhos estão no banco de trás do carro, ouvindo o pai e a mãe falar mal do pastor, falar mal da diaconisa, falar mal do irmãozinho. Então, isso vai descredibilizando os pais perante os filhos. Então, esse é um ponto que eu quero que você, em nome de Jesus, entenda que você precisa ser alguém de confiança para o seu filho. Nunca prometa nada que você não pode cumprir. Nunca ofereça nada que você não tem para dar. Primeiro vá buscar, vá receber, para que você possa ofertar isso na vida do seu filho. O seu filho tem que olhar para você e tem que saber que ele pode confiar em você de olhos fechados. Não, o meu pai falou, então eu vou fazer o que meu pai falou. O professor lá na escola doutrinador pode falar qualquer coisa, mas o meu pai em casa diz que não é assim, que isso não é bom para mim. Então eu fico com a voz do meu pai. A voz dos pais tem que ecoar mais alto na mente dos filhos do que a voz do mundo, do que a voz dos influenciadores, do que a voz dos desenhos, do que a voz das séries, a voz dos professores, das feministas, os marxistas, os progressistas. A voz do pai e da mãe tem que ecoar mais alto. E como que a gente faz isso na prática? Vamos meditar no que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22. Samuel diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Quando pensamos em obediência, especialmente os filhos, tem uma falsa imagem de que é algo penoso, né? Ai, vou ter que obedecer. Ai, minha mãe falou, eu vou ter que obedecer. Nós temos que mudar essa imagem na cabeça dos nossos filhos. Mostrar para eles que a obediência é algo benéfico. Porque quando Samuel está dizendo aqui que obedecer é melhor do que sacrificar, ele está colocando a obediência à frente da consequência. Os nossos filhos estão colocando as consequências mais na cabecinha deles como algo mais prazeroso do que obedecer. Quando na verdade é o contrário. Quando nós obedecemos, quando nós ensinamos os nossos filhos que obedecer fará com que eles sejam mais felizes na terra, fará com que eles conquistem coisas melhores, eles vão entender o prazer da obediência. Quando eu finalmente, Rita, comecei a obedecer aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu parei de dar, como dizem, tiro no escuro, murro em ponta de faca, né? O que eu quero dizer com isso? A gente patina, não sai do lugar, porque a gente quer satisfazer a nossa carne, o nosso desejo. Quando você obedecendo a Deus, você vai mais rápido e mais longe. Sim. Profissionalmente, ministerialmente, espiritualmente. Eu só cheguei aonde estou hoje através da obediência. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, veja,
Filhos obedientes são filhos que têm relacionamento com os pais. Um pai que não conversa com o filho, não tem tempos preciosos, valiosos com o filho. Um pai que não está, quando eu falo pai, entendam pai e mãe, tá? Que não está imprimindo memórias afetivas nesse filho, ele simplesmente não vai conseguir atingir esse ponto da obediência. Porque quando o filho tem prazer em estar com o pai, quando o filho tem desejo de chegar em casa e contar para o pai e para a mãe o que aconteceu na escola sem que os pais precisem perguntar, porque ele quer se relacionar, ele tem confiança. Esse filho, ele obedece o pai e a mãe com mais facilidade, porque ele tem uma relação. Nós devemos construir nos nossos filhos uma relação de tamanha confiança que eles se sintam à vontade de falar conosco primeiro sobre qualquer assunto. Aí eu pergunto para você, mãe, pai, você está construindo na sua filha, no seu filho, especialmente pré-adolescentes, adolescentes, um relacionamento que seja o que for que tenha acontecido na escola, ele vai chegar em casa correndo para contar primeiro para você, para ouvir de você o que você acha a respeito, para ouvir de você o que você orienta ele ou ela a fazer? Ou ele vai pegar o celular que você mesmo deu e vai mandar o WhatsApp para as amiguinhas, para os amiguinhos e pedir a opinião deles, que não tem maturidade para dar um bom conselho e nem tem entendimento da palavra de Deus. Então, esse é um ponto também para nós analisarmos. Uma vez, quando minha filha tinha, Rita, 8 anos, eu perguntei para ela, quando eu estava trabalhando sobre esse tema obediência, eu perguntei para ela assim, filha, por que você obedece o papai e a mamãe? Minha filha sempre foi, graças a Deus, uma menina muito obediente. E ela, com 8 aninhos, ela disse assim, exatamente assim, eu te obedeço porque eu sei que assim eu vou para o céu. E Olha só. aquela resposta me surpreendeu muito. Eu esperava qualquer outro tipo de resposta. Ela disse, eu te obedeço porque assim eu sei que eu vou para o céu. Qual é a leitura que eu fiz disso? Ela já associou a obediência a uma coisa boa, que vai trazer um benefício para ela. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Então ela não me obedece por medo do sacrifício, da consequência de não obedecer. Ela me obedece porque ela entende que as minhas ordens e as ordens do papai vão conduzi-las para um caminho de retidão, um caminho de salvação. E quando o filho entende isso, é tão lindo que mesmo na vida adulta, mesmo casados, eles ainda honram a voz do pai e da mãe. Eu, ministerialmente, não tomo nenhuma decisão hoje, seja lançar um livro, gravar um podcast, ir para uma viagem, sem antes falar com meu pai e com a minha mãe. Primeiro com meu marido, porque eu já sou casada, então a autoridade está sobre ele. Sim. E também informo meus pais. Peço para que eles orem, para que eles me abençoem, porque eu entendo o princípio de honra também, não só de obediência. Então, Cá, construir, sim. eu acho tão interessante, né, que hoje meus filhos são adultos já tenho um filho casado, né, e tenho uma filha noiva, que casa ano que vem, em nome de Jesus. E eu também, eu sou testemunha disso, porque você vê as consequências quando você gasta tempo, investe tempo com os seus filhos, é presente, você vai ver uma consequência lá na adolescência e na juventude dos posicionamentos que eles vão tomar para a vida deles. Então, não é um tempo perdido, pelo contrário, é um tempo ganho. Você evita sofrimento, evita problemas no futuro, porque você está investindo neles na infância, você vai colher na adolescência. E outra coisa, você está falando de princípios bíblicos. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Você está lançando uma semente nos corações. Então, isso tudo que você está falando é muito importante.
sabe? Eu tenho falado aqui, Kátia, nessas lives, que não, depois de Jesus, os relacionamentos mais importantes da nossa vida é o nosso casamento e nossos filhos. Não tem nada mais importante que isso. Exatamente, exatamente. E princípio é algo inegociável. Princípio não é opcional. Princípio é irrefutável. E quando nós semeamos essa verdade, nós vamos colher. Porque existem 7 princípios governamentais de Deus e um deles é o princípio de semeadura e colheita. O que você semeia hoje na vida dos seus filhos, desde o ventre, inclusive, no meu livro eu falo sobre isso, essa semeadura, aliás, antes da concepção. Se há alguém aqui entre nós casada que ainda não é mãe, saiba que você já pode gerar o seu filho desde já. Você vai gerar espiritualmente, profetizando sobre essa semente que ainda virá, palavras de bênção, de prosperidade, palavras que vão trazer para a vida do seu bebê, do seu futuro bebê, o cumprimento das promessas de Deus para a vida deles. Quando eu me casei, nós, dias antes do casamento, viemos aqui no apartamento, quando não tinha nada, e quando eu digo nada, era nada mesmo. Eu me casei, eu tinha o colchão, porque nós compramos. Então a gente veio aqui e começou a profetizar sobre cada um dos cômodos, a provisão do Senhor. E hoje nós enxergamos essa provisão. E eu me lembro que no quarto do casal, meu marido fez uma oração específica ali, sobre o momento que nós iríamos conceber os nossos filhos, que nós nem sabíamos ainda quantos seriam, quem seria, mas o Senhor já sabia. E em seguida nós fomos para o quarto do bebê, do futuro bebê, e também profetizamos ali. E hoje nós conseguimos enxergar na Lavínia muito além do que pedimos e pensamos. Ela não é perfeita, ela tem vários defeitos, como todos nós. Ela tem questões que eu estou trabalhando com ela, mas os princípios, o amor por Jesus, a ponto de dizer, mamãe, eu quero morar na igreja, ela fala isso. Isso é algo que o Senhor concedeu. Nós semeamos e hoje nós estamos colhendo. Então, aqui um parênteses do nosso assunto para encorajar você, mulher, que ainda não é mãe, que é casada, queira ter filhos. Não caia nessa mentira do feminismo. Você pode ter um pet, mas você será mãe de filhos. A palavra de Deus nos chama para ser mãe de filhos. E a palavra de Deus nos assegura que Ele não nos deu filhos para maldição. Ele nos deu filhos para a bênção. Então, decrete isso na sua vida, na vida da sua semeadura, em nome de Jesus. E aí, outro exemplo que eu gosto de trazer, além dessa fala de Samuel, Rita, é o exemplo do rei Saul. Em 1 Samuel 15, né, durante todo o capítulo, nós temos essa história. Eu quero te convidar a ler, você que está acompanhando aí. E aí, nesse ponto, é muito importante que você pegue esse trecho. Primeiro você estude, então, 1 Samuel 15. Se alguém puder digitar aí nos comentários. 1 Samuel 15, você vai estudar. E aí você vai sentar com o teu filho, seja qual for a idade. E você vai ensinar os seus filhos sobre a história de Saul. A história de Saul é uma excelente ferramenta para ensinar os filhos sobre obediência. Por quê? Porque Saul obedeceu a Deus. Ele obedeceu sim a Deus. Só que ele obedeceu em partes. Ele não obedeceu totalmente. E a obediência requer que seja feita por completo. A gente não pode obedecer mais ou menos o pai e a mãe. A gente não pode obedecer mais ou menos Deus. A gente tem que obedecer por completo. E obedecer em partes não é obedecer, é desobedecer. Né? Então, mas os filhos às vezes falam, não, mas eu fiz essa parte. Eu fiz, a senhora pediu para eu lavar a louça e limpar o chão, mas eu lavei a louça, mas não limpou o chão. Então, você não obedeceu, você desobedeceu, porque era uma ordem completa. Era para fazer isso e isso. Aquilo que você deixou de fazer já entrou como desobediência. Então, voltando para Saul, Saul e o seu exército, eles destruíram os amalequitas, e tudo que consideravam sem valor. Foi uma ordem que Deus deu. Só que eles pouparam o rei Agag. E além de
poupar o rei Agag, de não cumprir a ordem que Deus deu a respeito do rei Agag, eles também pouparam os melhores animais. A ordem de Deus é: vá lá e aniquile tudo, não poupe nada. Só que Saul foi lá, então obedeceu em ir, aniquilou, mas deixou de cumprir o tudo. Ele decidiu: não, o rei Agag eu vou poupar, e também vamos ficar com esses animais aqui, não vamos destruir esses animais aqui, estão tão bons, né? Vamos aproveitar. E quando ele faz isso, ele quebra o princípio da obediência, e aí a consequência para Saul é terrível. Então, por isso que eu falo que é importante ensinar essa história para os filhos, para mostrar que a direção que Deus dá para a gente é a mais sábia, é a perfeita. É como a que a minha filha já enxerga. Eu te obedeço, mamãe, porque aí eu sei que eu vou para o céu. Saul devia ter pensado: não, eu vou obedecer a Deus, não vou poupar nada, porque aí eu vou continuar como rei. Eu vou continuar saudável mentalmente. Eu vou continuar com a minha descendência ascendendo e não descendendo. Aí está, a palavra de Deus tem os fundamentos. É outro ponto que os pais precisam entender. Não há melhor livro sobre educação de filhos do que a Bíblia. Sim. Há tudo na Bíblia. Há tudo. Muitos pais me pedem indicação de livros sobre vários assuntos, entre eles sobre obediência. E eu posso indicar livros. Tenho bons livros para indicar, mas a primeira coisa que eu pergunto é: e a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você já ensinou sobre o que a Bíblia fala a respeito de obediência? Você pode dar um Google e colocar versículos sobre obediência. Virão dezenas, centenas, eu diria. Comece a estudar um por um. Mas não é só ler, é estudar, analisar a fundo o que a Bíblia fala sobre obediência. E no momento em que seu filho desobedecer ou estiver em vias de desobedecer, o Espírito Santo te fará lembrar sobre os versículos. E como a Rita disse, a palavra não vem vazia. Você vai declarar a palavra. Filha, filho, sente aqui. A Bíblia diz a respeito de obediência isso, isso, isso. E deixa a criança ou adolescente refletir. O que você fez agora? Na hora, ele vai ter o discernimento de que ele feriu esse princípio, de que ele mentiu, de que ele errou. Então, um coração disposto a temer a Deus e a obedecer a todos os seus mandamentos deve ser gerado em nossos filhos. E quem diz isso é a Bíblia. Deuteronômio 5:29 fala sobre isso. E quem gera esse coração disposto à obediência são os pais. Os filhos só vão obedecer a Deus se eles souberem obedecer aos pais. Deus instituiu a figura paterna como uma autoridade que remete à autoridade divina. Filhos que têm um relacionamento ruim com o seu pai, agora estou falando mesmo da figura masculina, dificilmente vão ter facilidade para se relacionar com Deus. Mas Deus é tão lindo, Rita, e eu sei que você sabe disso, que ele já sabia que a nossa sociedade, a humanidade, sendo uma humanidade caída, estaria no cenário que nós estamos hoje. Pesquisas recentes mostram o aumento de mulheres que criam seus filhos sem o pai. O número de divórcios na pandemia aumentou em quase 100%. E a gente sabe na prática que quando há divórcio, o relacionamento filho e pai, figura paterna, fica abalado. Por mais que ele vá na casa do pai aos finais de semana ou quinzenalmente, não existe mais uma relação diária de construção afetiva, moral, psicológica. E aí, dessa forma, Deus, sabendo disso, ele é tão misericordioso que ele nos ensina também na palavra que essas mulheres que não são casadas, que são divorciadas, que são mães solteiras, por qualquer motivo, elas também podem resgatar essa paternidade no seu lar. Nós temos o exemplo de Abigail, uma mulher casada com Nabal, um homem mau, um homem que não estava em condições de exercer o seu sacerdócio, e ela teve que assumir essa posição. Ela não passou à frente de Nabal, ela
teve que se posicionar para salvar a si própria e também a Nabal e todo o reino. Nesse momento, nós aprendemos que as mulheres que estão nessa situação, até que o seu marido seja esse sacerdote, ou até que ela tenha alguém que assuma esse papel, se tiver, se Deus preparar, ela pode resgatar a paternidade, essa autoridade dentro do seu lar, através da figura de Deus, colocando Deus como centro do seu lar. Recentemente eu estive ministrando numa igreja e quando eu falei sobre isso, eu achei tão lindo que no intervalo veio uma mãe conversar comigo. E eu vou compartilhar aqui porque ela autorizou. Eu pedi para ela, falei, olha, em alguns lugares eu posso falar o seu testemunho porque é tão tremendo. Ela falou, pode. Ela ficou viúva com os filhos, 3 filhos adolescentes, muito nova, né? Uma mulher bonita, saudável, e o marido dela teve uma intercorrência e veio a óbito. E era um casamento maravilhoso, um lar exemplar, todos na casa do Senhor. E ela se viu viúva da noite para o dia. E ela falou que assim que terminou todas as condolências, ali todo aquele momento fúnebre, ela consagrou os filhos dela e a vida dela ao Senhor mais uma vez. Ela disse, Senhor, a partir de agora, eu te recebo como meu esposo. Eu sou tua noiva. Então o Senhor vai ser o homem desta casa, a figura paterna dessa casa. E eu ofereço os meus 3 filhos para o Senhor. O Senhor agora é o pai deles. Olha, me arrepia, Rita. Precisa de ver ela contando. E foi tão tremendo que eu fui lá e eu conheci esses 3 meninos. 3 meninos jovens, adolescentes, lindos, educadíssimos, quebrantados aos pés do Senhor. Nós até oramos por eles, apaixonados por Jesus. Ela disse, Kátia, não houve um dia sequer, e já faz alguns anos que ele faleceu, que esses meninos não se desviaram, que esses meninos tenham se desviado do caminho do Senhor. Glória Pelo contrário, eles estão na igreja, tanto que eles congregavam em uma igreja e eles foram para outra, ela foi para outra com eles, porque lá eles encontraram um pastor que assumiu também esse papel paterno, que orienta, que acolhe, que direciona, e eles se sentiram tão abraçados por este pastor ali, que eles permaneceram nessa igreja e estão lá até hoje. Então isso também é para você, mulher, que é viúva, ou que tem o seu marido no mundo, você é cristã e ele não, e você fala, eu não consigo fazer os filhos entenderem sobre obediência, porque eu falo uma coisa, o pai fala outra. Aqui em casa eu ensino de um jeito, quando ele vai para casa do pai, o pai deixa ele fazer tudo, deixa ele assistir qualquer coisa, deixa ele ouvir qualquer coisa. Ei, Deus está falando para você que Ele está acima de tudo isso. Que se você estabelecer no seu filho o princípio de honra e obediência, mesmo quando o seu filho estiver longe de você, ele vai optar em fazer o que é certo. A voz de quem está falando o que é certo vai ecoar mais alto. Quando Abigail chegou até Nabal, até o rei Davi, para clamar em favor dela, do marido e do seu povo, rei Davi enxergou nessa mulher uma autoridade divina. Ele não disse assim, uma mulher, vim se meter nesse assunto, mata ela e vamos seguir com o plano. Não. Como ela foi em nome do Senhor, este nome há poder e Davi enxergou essa autoridade. Então nós temos que entender que é possível que isso aconteça conosco também. E aí eu queria deixar para essas mães, Rita, uma relação de versículos para que elas estudem e para que elas ensinem aos filhos a respeito de obediência. São versículos específicos de semeadura. Quando elas lerem sobre isso, elas vão ler declarando a palavra de Deus, que aquilo que está escrito ali faz parte da realidade delas. Eu vou dar um exemplo. João 14,15, por exemplo, diz que amará a Deus e obedecerá aos seus mandamentos. Então ela vai ler esse versículo declarando, e em suas orações também pode utilizar dizendo, vou trazer aqui para o meu exemplo. Eu declaro em nome de Jesus que a Lavínia, conforme está em João 14,15, amará a Deus e obedecerá
a seus mandamentos. Então você traz a palavra para a sua realidade, você toma posse da palavra, você lê em primeira pessoa. É para mim essa verdade. Então eu vou deixar aqui alguns versículos, você que está aí, corre para pegar um papel, uma caneta, anota e você vai trazer esses versículos para a sua realidade, profetizando diariamente sobre isso. Então é João 14:15, Tiago 1:22, Josué 1:8, 1 Pedro 1:14 e 1 Pedro 1:22. Se alguém puder anotar aí para nós, né? Ficaria bom, que ficaria já colocando aí né? nos comentários. Olha que coisa linda o que diz 1 Pedro 1:22, que ele purificará a sua vida pela obediência à verdade. Então pensa o poder de uma mãe, a autoridade que há nela, decretar que a Lavínia obedecerá ao Senhor, que a Lavínia será purificada, a sua vida será purificada pela obediência à verdade. E que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus. Jesus é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu estou declarando que a vida da minha filha será purificada através, por meio, pela obediência à verdade. Há poder na palavra de Deus. Quando nós pegamos esse livro aqui, o livro mais lido do mundo, o livro mais impresso do mundo, e nós tomamos para si o que está aqui, nós tornamos a palavra verdadeira, a palavra em atividade. Então eu quero encorajar essas mães a declarar continuamente a palavra de Deus sobre a vida dos filhos, se apropriando dessas promessas na vida deles. Só que tem uma coisa, hein, Rita, que elas têm que tomar cuidado. A palavra de Deus diz que não se pode jorrar da mesma boca palavras de bênção e palavras de maldição. Então, não é efetivo, não é saudável, não é recomendável a mesma boca que professa as palavras de vida para os filhos falar palavrões. Não é saudável essa mesma boca professar palavras de vida e cantar músicas mundanas que falam de prostituição, de traição, de sexo fora do casamento e de tantas outras coisas. Não é saudável essa mesma boca professar a verdade da palavra de Deus e falar mal do próximo. E isso eu falo para elas, falo para mim também, todos nós. A palavra de Deus fala que essa língua aqui, ela pode incendiar um bosque. Uma das palavras que é mais escrita na Bíblia é sobre língua, sobre boca. Deus já sabia que nós poderíamos pecar muito, não só em pensamento, mas principalmente pela fala. Então nós temos que frear a nossa boca, aprender a ouvir mais, discernir e falar menos. Ser menos impulsiva. Se você tem dificuldade nessa área, coloque isso diante do Senhor e vá estudar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito existe muito antes de qualquer terapeuta falar dos 4 temperamentos, que hoje está super na moda. E nós, de fato, temos cada um temperamento que foi estabelecido por Deus. Só que eu costumo dizer, Rita, que temperamentos também podem ser convertidos. Sim. Vocês estão ouvindo aqui uma colérica. A colérica é considerada, o colérico, o temperamento mais difícil, mais indomável. Porque nós temos um grande problema de nos considerarmos superior às outras pessoas, não pelo ego, vaidade, mas porque nós temos o raciocínio muito rápido. Então, enquanto a pessoa está indo, por exemplo, ela tá falando, eu já peguei o raciocínio, eu já quero atropelar, mas eu falo, epa, peraí, não é assim que funciona, calma.
Kátia, né? Converta-se. Então, nós temos que domar a língua. Eu tive que aprender a domar a minha língua. E quem me santificou nessa área, além, obviamente, da palavra de Deus, foi o meu esposo, que é extremamente calmo. Ele é um fleumático, ele é calmo. Então, através da convivência, glória a Deus, né? Deus une os pares. Eles fazem Eu a fui gente santificada. melhorar, né, Kátia? Sim, Dia a muito. dia. Eu falo que eu me converti mesmo, nasci na igreja praticamente. Com 3 aninhos eu já estava na igreja, mas o casamento me santificou. O exemplo me santificou. Então, amadas, seja qual for seu temperamento, sujeite ele ao Espírito Santo. Não tenha a síndrome da Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, vou ser assim para sempre. Não. Você pode melhorar. Você pode ser santificada pela palavra. Você pode se inspirar em outras mulheres que já alcançaram o nível que você deseja alcançar. Ande com mulheres que são amigas de Deus. Não ande com mulheres que ficam blasfemando, murmurando, reclamando, falando mal de uma das outras. Se inspire em mulheres que vivem aquilo que pregam. Não se ela está com o melhor cabelo, a melhor roupa, nos melhores púlpitos pregando. Não é sobre esse tipo de inspiração que eu estou falando. Eu estou falando de mulheres que vão te elevar, que vão colocar você em lugares mais altos do que você está hoje. Certo? Isso é muito importante. E existem várias promessas na Bíblia, Rita, a respeito dos nossos filhos. E eu vou citar algumas aqui, né? Tomando posse das promessas. Eu queria fazer isso agora de uma forma mais didática. Então, você aí na tua casa, se você puder, ou se não puder falar, mas em pensamento, eu vou ler aqui alguns versículos e nós vamos repetir, vamos falar junto. Vamos trazer à existência profeticamente aquilo que talvez ainda não exista, né? Mas nós vamos declarar que essas promessas serão serão vivas em nossas vidas. A primeira, você anote as referências para que também depois você faça isso em casa, está em Salmos 127, 3, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então agora eu vou ler em primeira pessoa e você vai repetir aí onde você está. Eis que os filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. O fruto do meu ventre. O fruto do meu ventre. O seu galardão. O seu galardão. Isaías 54, 13. Vou ler também em primeira pessoa para que você faça igual aí, amada. Que você está na sua casa aí. E todos os meus filhos. E todos os meus filhos. Serão ensinados do Senhor. Serão ensinados do Senhor. E a paz dos meus filhos. E a paz dos meus filhos. Será abundante. Será abundante. Olha que tremendo isso. Você está declarando com a sua boca, com uma autoridade espiritual que está sobre você, que a paz dos seus filhos será abundante. Se você tem um filho que não dorme, que sente medo, que está irritadiço, que está violento, você está dizendo agora em nome de Jesus que a paz dos teus filhos será abundante, não será pouca não, será abundante. E isso que nós estamos fazendo aqui não é práticas de autoafirmação, né? Ficar repetindo as coisas para que no universo a coisa se conclua. Não é nova era, não. É tomar posse das promessas. A palavra de Deus fala, tome posse das promessas. A palavra de Deus foi escrita para aquele tempo e para o nosso tempo. Foram para eles e é para você e para mim também. Outro versículo, Isaías 65, 23. Diz: eu não trabalharei em vão. Eu não trabalharei em vão. Nem terei filhos para perturbação. Nem terei filhos para perturbação. Porque eles são a posteridade bendita do Senhor. Porque eles são a posteridade bendita do Senhor.
e os seus descendentes estarão com eles. E os seus descendentes estarão com eles. Nesse versículo, você acabou de abençoar os seus filhos e declarar que os filhos deles também são abençoados. Você já está trabalhando a sua descendência geracional. Você está falando já dos seus netos, dos seus futuros netos. Olha que coisa linda. E agora, o último, Lucas 1:17. Diz: irá adiante dos meus filhos E irá diante dos meus filhos o espírito e virtude de Elias, o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, para converter o coração dos pais aos e os filhos, rebeldes à prudência dos justos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor com o fim de preparar ao Senhor um povo bem um disposto. povo bem disposto. Aqui a palavra de Deus fala até sobre rebeldia, sobre filhos rebeldes. Então você está declarando que o seu filho não será mais rebelde, que ele não será rebelde. E há, Rita, muitos outros versículos sobre responsabilidade, sobre princípio e honra. Isso que nós fizemos aqui foi só uma pequena demonstração do que eu espero que cada uma de vocês vá buscar. Talvez você tenha entrado nessa live pensando que eu viesse trazer para você 5 pontos para você fazer e ter filhos obedientes. Não é sobre isso. Não é uma receita pronta. E sabe por quê? Porque o que fez minha filha ser obediente aqui em casa não foi nenhuma técnica pedagógica, psicológica, embora eu seja pedagoga, mentora de pais. Não é sobre isso. É sobre a verdade da palavra. Qualquer técnica que fuja da verdade da palavra será ineficiente. E Deus já fez isso, nos limitou a palavra para mostrar que não é sobre nós. Não é sobre a educação que você teve ou deixou de ter. Porque você pode estar pensando aí, mas eu nunca tive um pai que foi um bom exemplo para mim. Eu nunca tive uma mãe, eu tive que aprender tudo sozinha. E aí eu digo para você, essa dificuldade de você oferecer para o teu filho aquilo que você não teve, ela é legítima. E Deus não desconsidera isso. Por isso que ele fala para você nessa manhã, não é sobre você, filha. É o Espírito Santo de Deus que habita na terra, que eu deixei assim que eu ascendi ao céu para te ajudar. O Espírito Santo de Deus quer te lembrar nessa manhã que ele está aí do teu lado, literalmente, só esperando você pedir ajuda a ele. E aí, eu falo sobre tudo isso nesse livro. Libertando Nossos Filhos. Um manual bíblico para libertar e blindar o seu filho das influências malignas. Entre tantos capítulos que aqui, são 12 no total, o último é bem pertinente ao tema dessa aula aqui. Ele tem como título... Chegando um monte de notificação aqui, acho que faz barulhinho para vocês, né? Perdão, gente. Ai, eu não acabei não tirando e fica notificando. Aqui, olha, o capítulo 12 que eu queria mostrar para vocês. O título é Filhos Libertos, Cheios do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso objetivo. Quando um filho ele tem o Espírito Santo habitando nele, isso traz uma segurança tão grande para nós, porque ele pode estar assim do outro lado do mundo, você longe, sem conseguir acessá-lo, limitá-lo, proibi-lo de qualquer coisa que você considere errado, mas o Espírito Santo que há nele vai apontar o que é errado e vai fazer com que ele tenha boas escolhas. Então, esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. Instalar o Espírito Santo na vida dos nossos filhos para que eles saibam fazer boas escolhas. Não é sobre viver dizendo não o tempo todo. Não é sobre ficar proibindo o tempo todo. É sobre ensinar a verdade. E por meio desse ensino, eles terão autonomia para escolher aquilo que é certo daquilo que é errado.
Então, esse livro está à disposição de vocês. É um livro profético, foi escrito debaixo de choro, de muito jejum dobrado, de oração, de consagração, porque aqui eu trago em 12 capítulos os principais problemas dessa geração de crianças e adolescentes que estão tirando aqueles que estão na igreja para fora e também impedindo que os que estão fora se acheguem. Então eu falo sobre vários temas, eu vou falar aqui o título para vocês. Tudo começa na infância. Eu trago um panorama histórico do porquê que nós estamos vivendo esses ataques à infância hoje, né? Parece que tudo é para as crianças, né? Criança trans, ideologia de gênero, aborto, foco todo desenhos com linguagem neutra. Para você entender por que nós chegamos nesse ponto, eu trago esse panorama histórico. As crianças são o alvo principal, é o outro capítulo. Gerando filhos desde antes da concepção, um pouquinho do que nós falamos aqui. Mães solo e autoridade. Também ensino mais sobre esse princípio de Abigail e Nabal. Palavras para não dizer. A importância, então, da nossa boca, santificarmos a nossa boca. Aí nós vamos para a parte 2. Essa primeira parte, que são 5 capítulos, Rita, é focado nos pais. Então, não há como nós termos filhos obedientes, como eu disse, se nós não formos obedientes a Deus. Então, eu trabalho primeiro essas questões dos pais, até questões geracionais, essa questão de eu sofri abuso, eu fui rejeitada, meus pais tentaram me abortar, eu fui gerada em bastardia. Então, tudo isso é trabalhado nos pais para que depois eles possam trabalhar nos filhos. E aí vem o capítulo, a parte 2 do livro, onde eu falo sobre animes e mangás, que são as animações japonesas. O Senhor tem me chamado muito para falar sobre isso, por ser o principal conteúdo hoje que tem afastado essa geração de Deus. O submundo dos jogos de videogame e RPG. Então, se você tem um filho viciado em jogos, ou ele não é viciado, mas ele joga jogos que você sabe que estão influenciando o comportamento dele, psíquico, espiritual, esse capítulo é para você. Falo sobre terror noturno, e aí nós vamos entrar no assunto do medo, principados que atacam as crianças. Falo sobre músicas também. Falo no capítulo 10 sobre amigo imaginário. Então, seu filho tem um amigo imaginário, você precisa saber lidar com isso. Você precisa saber discernir se é algo da ludicidade da criança ou se passa disso, se é algo espiritual. Capítulo 11, a única face do ocultismo. Então, eu faço um apanhado de todos os conteúdos mais influenciadores dos últimos tempos, como essas séries de bruxaria, Harry Potter, Frozen, e o que tem por trás? O que tem por trás dos contos de fada, o Walt Disney, os irmãos Grimm. Eu vou discorrer sobre tudo isso. E o último capítulo, os filhos cheios do Espírito Santo. Quando os filhos são libertos de tudo isso, haverá um espaço vazio neles que precisa ser preenchido. E nós vamos preencher com o Espírito Santo de Deus. E o livro ainda conta com 3 apêndices. Um apêndice sobre batalha espiritual e libertação, para você entender biblicamente os fundamentos sobre isso. O apêndice 2, onde eu trago uma pauta de intercessão prontinha já, para que as mães possam utilizar nos seus grupos de oração, na sua igreja, reuniões com outras mulheres, ou mesmo em casa com o esposo. E o apêndice 3, eu faço um apanhado de centenas de versículos e dividi eles em tabelas. Uma tabela onde o mesmo tema do versículo você pode usar como um escudo. O escudo é o que nós nos protegemos, né? E o outro versículo onde... Só um minutinho, gente, que meu marido tá falando aqui. Ao vivo é assim, né, gente? Ele se esqueceu e tá no telefone, né? E eu trago esse versículo como também espada, né? Para você empunhar a palavra. Como nós fizemos aqui. Dessa forma que nós utilizamos, não é um escudo, é uma espada. Eu estou declarando, eu estou indo em combate, eu estou dizendo que Deus não me deu filhos para a perdição, e sim para a bênção. E por fim, amadas, eu trago algo muito precioso nesse livro que você não vai encontrar em nenhum outro livro sobre criação de filhos, que é um glossário.
No glossário, eu trago palavras, né? As palavras e a descrição de cada uma delas, mas não é sobre o que está escrito no livro, não é um dicionário. É para você saber o que aquilo significa com base bíblica e espiritual. Então, por exemplo, caipora, cartomancia, cerveja, chakra, duendes, elfos, Halloween, kardecismo, magia negra, óleo de unção. Então, assim, tem muita coisa de A a Z. Todas as palavras que você precisa saber para entender no mundo espiritual, porque todas elas estão inseridas no universo do teu filho hoje. Seja em desenhos, filmes, séries, seja na escola, seja até dentro da igreja também. Enfim, por isso que chama um manual. É um livro que não é para você comprar e emprestar para alguém, comprar e depois vender lá no sebo. É um livro para você comprar, para você ler, para você estudar, para você fazer as suas anotações. Então tem espaços para anotações e para você ter na sua biblioteca. Porque esse glossário é muito precioso. De tempos em tempos, certamente você vai precisar consultá-lo. E para honra e glória do Senhor, Rita, os testemunhos são muitos já desse livro. Já chegou em diferentes países, embora não tenha o livro físico só para o Brasil, mas tem a versão digital também. Então, se você que nos assiste não é do Brasil, você pode comprar ele na versão digital. E o Senhor tem feito grandes coisas através desse conhecimento que Ele deu. Então, é tudo para a honra e para a glória dele. Se você quiser adquirir esse livro, na minha bio, lá no meu Instagram, @ministrandofilhos, tem o meu site, ou você pode digitar aí direto no seu computador, www.katiaalencar, o meu nome tudo junto, .com.br, já cai no site. Ai, Kátia, não sei fazer nada disso. Então me chama no direct, eu mando para você e te ajudo, não tem problema, tá? Então é isso que eu queria compartilhar nessa manhã com vocês. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, tenha testificado coisas que você tem dificuldade, tem dúvida, mostrado para você que a verdade está na palavra. Mas uma mãe que não lê a Bíblia e que não ora, dificilmente vai conseguir aplicar aquilo que não sabe. A gente só transborda aquilo do qual nós estamos cheia. A boca fala do que o coração está cheio. Então, encha seu coração da palavra de Deus. Se você não entende a Bíblia, faça duas coisas. Compre uma versão atualizada para você começar. Eu sugiro a NVT, Nova Versão Transformadora. É uma linguagem bem simples, vai te ajudar na compreensão. Mas antes de ler a Bíblia, seja em qualquer versão, ore e peça para o Espírito Santo de Deus te revelar aquilo que você não entende. Se mesmo assim não compreender, peça ajuda para sua pastora, para o seu pastor, para alguém de confiança, para a Rita, seja quem for que você considere alguém que maneja bem a palavra e que vai te ensinar o caminho certo. Porque a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas também. Então, glória a Deus pela vida de você que se dispôs a ficar aqui até o final. E compartilha essa live também, né, Rita? Manda para as pessoas, fala, olha, assiste isso aí, separa um tempinho e assiste, porque Deus vai falar com você, porque vai ser bênção na vida das pessoas, com certeza. Kátia, achei tão interessante você colocar um glossário no livro, né? Eu achei, quando eu fiz o Ágape, às vezes meu filho era adolescente nessa época, e eu chegava, às vezes eu comentava algumas coisas, e tudo que eu comentava ele já conhecia. Ele conheceu antes de mim. Esse é um ponto. Porque o mundo que ele estava vivenciando, que ele estava participando dos jogos, dos mangás, falavam de tudo que eu estava aprendendo lá. Sim. Então, muitas vezes, debaixo do nosso nariz, as coisas estão acontecendo e a gente não está sabendo. Nós precisamos nos equipar, nos preparar para guerrear essa guerra, que a causa é a mais importante das nossas vidas. Sim. É o cuidado com os nossos filhos. Sim. E eu vi essa necessidade, Rita, porque quando eu comecei, também toda a minha formação de batalha espiritual também foi no Ágape. E quando eu comecei a estudar sobre libertação infantil, um conteúdo maravilhoso, eu fui uma das professoras, inclusive, do Flechas, que foi a última turma, a última modalidade de libertação infantil no Ágape.
Eu vi a necessidade, mesmo dentro do material que já existia, de trazer assuntos atualizados. Então, ali tinha as apostilas que são irrepreensíveis, os fundamentos, está tudo exemplar. Só que os exemplos que eram trazidos, ainda no curso, o Senhor me chamou a atenção. Algumas apostilas sobre a influência da mídia, por exemplo, trazia exemplos como Pato Donald, Mickey, Pica-Pau. E quando eu li isso, isso era 2009 aproximadamente, eu falei, puxa, mas isso já está muito desatualizado, porque assim, eu já trabalhava com crianças em Ministério Infantil e eu ouvia o que as crianças assistiam, liam, falavam. Falei, não, vamos atualizar isso, né? Eu pensei. E comecei a pesquisar. Foi aí que o Senhor encheu meu coração do interesse pelo universo infanto-juvenil. Então, eu comecei a pesquisar sobre esse universo, me tornar uma especialista nesse assunto. E aí eu trago isso no livro. Então, aqui você vai ver eu falando de coisas que eles estão assistindo hoje. Você vai ver eu falando de Frozen, Naruto, Harry Potter, os principais contos clássicos. Eu trago no capítulo sobre jogos, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, uma lista. É claro, obviamente, que daqui a uns anos isso já vai estar desatualizado, né? Mas considerando aí nos próximos 2, 3, até 5 anos, vocês ainda vão ter um material bem atualizado. Eu trago uma lista de jogos que eles estão assistindo aqui. Ó, uma lista de jogos que eles estão assistindo, dos mais atuais, como Roblox, The Sims, Fortnite, Stumble Guys, Minecraft. Aí eu explico o que tem por trás de cada um deles. Então, assim, a receita tá pronta. Por qual o problema do meu filho assistir Minecraft? Que agora tá bombando, né? O filme foi lançado, live action aí. O problema é que no Minecraft, no jogo, tem alquimia e portais infernais. Esse é o problema. Então, o seu filho está jogando, está abrindo uma legalidade, porque telas são portais, para a ação desses espíritos malignos na vida do seu filho. Aí ele muda o comportamento, ele fica dessensibilizado para as coisas do Senhor, e você não sabe por quê. Então, assim, por isso que eu falo que é um manual. Tá tudo pronto à disposição de vocês e que esse conteúdo não pare em você. Se você é líder de ministério infantil, se você é pastora, se você é professora, que esse conteúdo seja convertido em muitas palestras, em muitas lives, em muitas reuniões entre mulheres. Chama todo mundo na sua casa e fala, olha, minhas amigas, eu quero compartilhar algo que eu aprendi sobre jogos com vocês. Olha isso aqui. E aí vocês vão ter uma roda de conversa. São inúmeras as possibilidades que Deus pode fazer a partir do conhecimento. Não é porque é o meu livro, é porque o Senhor falou uma vez, lá no Ágape, Rita, através da profeta Sara, que através daquela unção, quando eu terminei o curso, eu seria usada para resgatar muitas crianças. E o Senhor mostrou para ela um buraco negro, eu deitada em volta desse buraco, e os meus braços tiravam muitas crianças de lá de dentro. E quando eu ouvi isso, eu não duvidei. Mas eu perguntei para o Senhor como. Porque eu não tinha nenhum ministério, eu estava ali só fazendo um curso, não tinha Instagram, não tinha YouTube, livro, nada, nem subiu no meu coração isso. Eu falei, Senhor, como? Se os meus braços são tão pequenos. 2 anos depois, eu já estava com Instagram, já estava com live, já estava com curso. E aí, assim que as primeiras alunas se formaram no meu curso Contra a Guerra Cultural, elas começaram a me mandar, então, vídeos palestrando sobre o assunto, testemunhos. E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou para mim. Tá aí a resposta que você perguntou. Elas são a extensão do seu braço, não é sobre você. Você só deu o start. Esse livro é só um start. Não é para glorificar o meu nome, não é para me enriquecer, não é para me levar a lugar nenhum. É para compartilhar com você o que Deus me entregou. Por algum motivo, ele achou graça e me deu esse conhecimento, mas não ficou em mim, não pode ficar em você. Se nós queremos resgatar essa geração, nós precisamos trabalhar, nos posicionar. Porque o inferno com trends no TikTok, estão inalando o desodorante, estão perdendo a vida, estão colocando cordas no pescoço para fazer desafios por conta dos animes, estão perdendo a vida. E nós cristãos estamos fazendo o quê? Fazer o quê?
Não tenha medo de ser ridicularizada, de ser xingada, de ser cancelada, de ser o que for. Hoje, o cristão que não é cancelado tem que rever os seus conceitos como cristãos. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa recompensa não vai ser aqui. Não espere ser reconhecida, não espere grandes festas e fogos quando você chegar nos lugares. Não espere isso. Isso você vai receber lá na glória. Aqui não é tempo disso, aqui é tempo de trabalhar. Uma criança que você resgatar para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Então, esse é meu convite. Busque conhecimento, se aperfeiçoe, porque no seu esforço Deus vai te dar. E eu almejo que você faça coisas melhores e maiores do que eu estou fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora nós recebemos aí um pouquinho, né, desse conteúdo numa live. É impossível falar de tantos assuntos tão profundos, mas que o Senhor realmente desperte o nosso coração, né, Kátia? Que essa sonolência, essa dormência, ela saia da nossa vida e que a gente se posicione, porque a gente tem o vencedor invicto conosco, que é Jesus. E a gente se posicione para alcançar, para ganhar as almas, para ganhar as crianças, para proteger as crianças. Não é? Esse é o tempo, essa é a hora, né? Que o Senhor desperte verdadeiramente nossos corações, que a gente esteja atento ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo. Né? Deus, ele pode fazer uma coisa numa mágica, ele pode, Deus pode tudo, Deus pode qualquer coisa, ele pode dar uma palavra e a coisa está resolvida, como ele criou todas as coisas pela palavra, mas Deus escolheu usar as nossas vidas, dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, ele escolheu usar a nós, e glória a Deus que ele tem levantado a Kátia, né? Eu conheço outras pessoas também que têm guerreado essa guerra, Kátia, e eu louvo a Deus pela sua vida, admiro o seu trabalho. Eu sei que a Kátia é muito perseguida por causa dessa bandeira que ela levantou, porque ela está indo contra tudo que o mundo tem ditado, tudo que o mundo tem falado, gente. Mas nós entendemos o seguinte, a Kátia não está sozinha. Muitas vezes a gente não se posiciona porque a gente não tem o conhecimento, ou o nosso conhecimento está meio embaçado, porque quando as coisas ficam claras para nós, você tem que tomar uma posição. Eu costumo dizer que nós nos tornamos responsáveis pelo conhecimento que nós obtemos. A partir do momento que você está no tempo da ignorância, você não sabe, Deus não considera. Mas a partir do momento que você sabe da sua responsabilidade e se omite, a palavra de Deus fala, se alguém pode fazer o bem e não o faz, esse já está pecando. Então, a omissão é um pecado. Se você entende que a geração está clamando por socorro, que essas crianças, adolescentes estão morrendo a partir do que eles assistem, do que eles veem, do que eles jogam, dos influenciadores que eles estão ouvindo, pela falta de amor dos pais para com eles, e você não faz nada, você está pecando. Você é responsável por isso. É. E nós vamos prestar contas, né? Sim. No final do dia vai haver uma prestação de contas. E nós vamos ter que nos apresentar diante do nosso Senhor e falar para Ele, olha minhas mãos, como que elas estão? Vazias, sem nada? Não me envolvi em nada, não fiz nada, né? Que o Senhor possa realmente despertar os nossos corações e a gente venha se posicionar, né, Kátia? Porque é uma guerra grande, mas o nosso Deus é um Deus grandão, Ele é um Deus poderoso. Sim. E Ele está conosco. Sim. Não é? Porque, Kátia, se eu não consigo alcançar os de fora, mas pelo menos o da minha casa eu preciso alcançar. Sim. E a gente não consegue dimensionar, Rita, o alcance das coisas. Às vezes você fala assim, não vou falar para minha família não de Jesus, porque eles não vão vir, não dá fruto. Mas aí você fala. Você fala e a pessoa realmente, aparentemente, não dá ouvidos, só que foi uma semente plantada. E aí, de repente, em algum momento da vida dessa pessoa, ela vai ver uma pessoa que está numa situação pior que ela ainda, e ela vai lembrar daquela palavra de bênção que você disse para ela, e ela vai dizer isso para essa outra pessoa. E essa outra pessoa, uma terceira, pode ser alcançada pela verdade daquela palavra, porque a palavra é viva, ela continua viva. Então, se a Rita fosse preocupar em não fazer live porque ela não tem 10 mil visualizações na live dela,
ela vai estar agindo contra a palavra de Deus, porque Jesus deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma. Então, ele está nos ensinando o valor de uma vida, da singularidade, né? Há um valor na vida, na vida singular. Então, Deus não se preocupa com números. Se a gente ficar, eu não tenho condições, eu não tenho esse conhecimento, compartilha o pouco que você tem. E o pouco que você tem, pede para Deus aumentar. A Bíblia fala que ele tem prazer em distribuir os dons. Você está pedindo? Eu quero falar igual tal pessoa. Quero aprender a Bíblia, conhecer a Bíblia igual tal pessoa. Ok, maravilhoso. Mas você está pedindo isso para Deus? Você está buscando isso? Né? Faça isso. Faça. Na questão do exército, nós temos o general, a figura de Deus como nosso general, assim como os soldados também têm. E os exércitos, o exército mesmo, né, os soldados, eles vão para o campo de batalha em fileiras. Não vai um na frente, aí depois mais tarde vai outro, se der tempo o outro chega atrasado. Não, eles saem em fileiras, porque existe a possibilidade de serem atingidos com mais dificuldade. Então, se nós como cristãos andarmos juntos em fileiras, todos falando a mesma língua, objetivando o mesmo alvo, a chance de baixa é muito menor. O que infelizmente tem acontecido é que há muita divisão no nosso meio. Isso seria um assunto para uma outra live, mas eu preciso dizer isso aqui, que você tem que parar de querer competir com aquela mulher X ou Y. Você é melhor, que o seu Instagram é melhor, que o seu livro é melhor, que a sua roupa é melhor, que o seu filho é melhor que ela. Não. O mundo é unido. Mesmo não se amando, eles se unem em favor de uma causa. Verdade. Nós, como igreja, precisamos nos unir também. Então, não veja números, tá? Não tenha inveja de outras pessoas. Se inspire, é diferente. Mas queira para você aquilo que Deus preparou para você, o seu ministério. Que não importa se você está falando numa live ou se você está falando na calçada para uma criança que Deus pôs um amor dentro do teu coração, olhando para ela, o Espírito Santo fala, vai lá e fala uma palavra de bênção para ela. Faz um carinho no cabelo dela. Não importa, o valor é o mesmo. Você não pode desconsiderar a ação de Deus através do seu posicionamento. Quem faz é Deus. Só obedeça. Verdade. Gente, nós estamos aqui encerrando, uma pena, né? Mais uma live tão boa. Kátia, eu quero que você ore por nós. Amém. Eu quero só deixar uns recadinhos aqui para o pessoal que não me seguia, né? Que está me seguindo a partir dessa live. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, vai aparecer no Instagram da Kátia também. E eu salvo todas as lives lá no meu canal, no YouTube, chama Chave Mestra. Rita Balbino, Chave Mestra. Então a live vai ficar salva, envia para outras pessoas, compartilha, não esquece de curtir, né? E manda aí para todo mundo que precisa. Se você quiser, você pode ouvir de novo a live. Em nome de Jesus, o Senhor vai preparar aí. Quero convidar de novo a Kátia para a gente estar falando de assuntos específicos aí dentro dessa necessidade, porque é necessário. A Kátia tem no Instagram dela, no site dela, lá tem muito conteúdo, lá tem muitas lives que ela tem feito, trazendo luz, mais luz sobre esse assunto tão importante, gente. Amém. Que nós precisamos entender. E também tem a questão do livro dela, se você quiser, né? Entra aí na bio dela, compra o livro, leia o livro. Se não entendeu, manda mensagem para ela, Kátia, eu li página tal, o parágrafo tal lá, não entendi aquilo. Eu sei que a Kátia vai ter prazer em te responder, porque o desejo dela é que esse assunto esteja muito claro para todos nós, para que a gente possa se posicionar, Sim. não é? É isso que eu abri o Clube do Livro também. Todas as leitoras podem entrar no Clube do Livro gratuitamente. Eu faço encontro online com elas uma vez por mês. Em cada encontro eu falo sobre um dos capítulos, né? Trago mais informações, mais material, tiro as dúvidas. Legal. E no final a gente tem um tempo de intercessão umas pelas outras, pela edificação dos nossos filhos. Então a ideia realmente é que seja um conteúdo que você tenha um suporte, né? Que você consiga trabalhar, ter esse entendimento. Então todas que comprarem ou que já compraram, pode me chamar no direct, que nós vamos inserir vocês no grupo do WhatsApp. Pode me inserir aí no Clube do Livro aí, que eu vou comprar o meu livro assim que terminar essa live.
porque eu quero estar lendo, quero estar conhecendo mais, né? Eu trabalho com adultos, né, Kátia? E eu sempre fugi das crianças e dos adolescentes. Mas eu tive os meus aqui na minha casa. Então, algumas coisas eu precisei correr atrás para saber como lidar. E agora eu tenho que me preparar, porque eu também vou ser vovó, né? Em nome de Jesus, aí mais para frente eu vou ser Deu vovó. uma E, de Eli, né? Fugiu, mas Samuel vai ser entregue no seu colo. menina, porque realmente assim é desafiador, né, Kátia? Desafiador. Mas o Senhor coloca um amor sobrenatural em nós, né? As crianças são o maior no reino dos céus. Se nós não amarmos, não chorarmos por elas, não quisermos o resgate dessas crianças, nós não estaremos exercendo o amor de Deus. Jesus ficou muito bravo com os discípulos. Só há 2 momentos em que Jesus ficou muito, muito, muito bravo na Bíblia. Foi quando ele chega no templo e vê lá os ladrões, né, fazendo comércio com as coisas de Deus, e quando os discípulos impedem as crianças de chegar até ele. Foi 2 momentos em que Jesus ficou muito, muito bravo. Então, não vamos impedir as criancinhas de chegar até o Senhor, né? Sim, Vamos sim. orar, então. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa live. Eu vou orar de olho aberto, tá? Aqui é uma oração intercessória. Senhor, eu te peço que nesse momento o Senhor venha cobrir, Senhor, as nossas casas, nosso esposo, nossos filhos, nossos animais e tudo que diz respeito à nossa vida, se estendendo também aos nossos familiares. Senhor, eu apresento a Ti as nossas mídias sociais, que nós possamos usar elas como ferramenta de transmissão de valores cristãos. Também te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados como nação, como família. Senhor, pecados de abuso, de valores perdidos dentro dos lares, falta de comunhão, falta de tempo com os filhos. Falta de culto no lar, de devocionais. Peço que o Senhor venha limpar, Senhor, e proteger as nossas mentes e a de nossos filhos dos conceitos e ideologias contrários à palavra de Deus. Eu peço, Senhor, que tu levante essas famílias, que elas se posicionem, que essas mães perseverem nas práticas cristãs, como a oração, a leitura da palavra, como o jejum. Senhor, eu clamo pela conversão dos nossos filhos, para que eles tenham as suas próprias experiências com Deus, para que os pais exerçam o papel de sacerdote no lar, que as mães sejam mulheres sábias e virtuosas de acordo com o padrão de Provérbios 31. Senhor, eu oro pelo despertamento das mães no que diz respeito ao seu papel de influência dentro do lar, para que elas sigam um modelo estabelecido por Deus, não pelo feminismo. Eu oro para que os pais tenham discernimento espiritual, para que os pais saibam ser exemplo para os filhos daquilo que eles assistem também no YouTube, nas plataformas de streaming, daquilo que eles jogam, que os pais peçam perdão a Deus, se comovam pela idolatria que eles têm também a respeito de alguns conteúdos de violência, que os pais se afastem da pornografia. Senhor, eu oro pelas leis educacionais do nosso país, que estão muitas contrárias ao padrão de Deus. Eu oro, Senhor, para que nossos governantes, para que o Ministério da Educação, para que as escolas públicas, privadas, professores, coordenadores, diretores, todos aqueles que trabalham com o Senhor, venham temer a Deus em nome de Jesus. Eu oro por nossas igrejas, por nossas lideranças, para que eles se despertem para um tempo que eles se movam de acordo com a direção do Espírito Santo, que haja maior valorização e investimento no ministério infantil e no pastoreio de crianças. Eu oro para que nós tenhamos filhos educados na palavra de Deus, para que eles alcancem seu destino profético estabelecido pelo Senhor, para que eles amem seus estatutos, para que eles sejam influenciadores e não influenciados por este mundo. Eu oro pela nossa saúde, Senhor, decretando Salmos 91 sobre cada um dos nossos lares, para que haja provisão financeira, para que nós tenhamos o que é necessário para o suprimento diário e profetizando então o pão de cada dia na nossa mesa. Eu oro, Senhor, pela proteção dos nossos filhos dos ataques espirituais, de toda a influência da mídia contaminada e mundana, pela restauração dos nossos filhos que estão desviados dentro e fora das igrejas, para que eles sejam constrangidos, para que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, para que se voltem declarando o governo de Deus sobre as suas vidas. Oro por um despertar
levantar, Senhor, em nome de Jesus, dos pais, para que eles se tornem os principais intercessores de seus filhos, para que eles jejuem por eles, para que todo o ocultismo escondido nesse lar seja agora denunciado pelo Senhor Jesus, expulso pelo Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor mostre para você, ainda hoje, o que há na sua casa que precisa ser retirado, o que não glorifica o nome do Senhor, que seja destruído para a honra e glória dele. Eu oro para que haja a presença do Senhor, a paz do Senhor, a alegria e a restauração na tua casa, conforme Deuteronômio 12:7, em nome de Jesus. E eu declaro, por fim, toda a falência de Satanás na sua vida, na vida dos seus filhos, de toda a sua descendência, para que você receba agora a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, para que você seja fortalecida nele, para que a sua vontade, a vontade de Deus na sua vida, seja realizada, a vontade que é sempre boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa oração, Rita, que eu fiz, ela foi baseada numa pauta de oração que tem dentro do livro. Então, se você quer essa oração como modelo, tá? Não é para ficar lendo e repetindo, não é uma reza, é uma inspiração para você saber os pontos pelos quais você tem que orar. Você tem isso no livro também. Que legal, que legal. Muito boa, muito boa. Kátia, muito obrigada. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te honrando, né? Que Ele venha cobrir com com o sangue dele a sua casa, seu esposo, sua filhinha, seu ministério, a igreja que você congrega, que tudo que você for fazer, Kátia, que o Senhor honre e te abençoe, que Ele continue te dando graça, que Ele levante muitos guerreiros para guerrear com você, para te proteger também, intercessores, pessoas de Deus que vão entrar na brecha a teu favor, abençoando você, te cercando, e para que você vá longe, vá muito mais longe ainda, Kátia, em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado por ter aceitado o desafio, ter aceitado fazer essa live comigo, e eu creio que muitas famílias, muitas casas vão ser alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Amém. A paz, gente. Deus abençoe. Olha, sexta-feira não vou fazer a live, porque é feriado, então eu vou estar aqui com a família na casa, aí vai ficar mais complicado, tá bom? Até quarta que vem, em nome de Jesus. Paz, gente. Paz, Catinha. Deus Paz abençoe. para você também.